irmãos. Graça e paz seja com todos, amém? Vamos abrir as nossas Bíblias no livro do profeta Zacarias. Zacarias capítulo 10. E vamos continuar a exposição deste livro. E avançando um pouco mais, agora a partir do verso 6 até o verso 9. Zacarias capítulo 10, do verso 6 até o verso 9. Peço que você dê uma olhada aí à sua volta, veja se alguém tem uma Bíblia, compartilhe. Amém? Diz assim: Assim eu fortalecerei a tribo de Judá e salvarei a casa de José. Eu os restaurarei, porque tenho compaixão deles. Eles serão como se eu nunca os tivesse rejeitado, porque eu sou o Senhor, o Deus deles. E lhes responderei: Efraim será como um homem poderoso, seu coração se alegrará como se fosse com vinho. Seus filhos o verão e se alegrarão. Seus corações exultarão no Senhor. Assobiarei para eles e os ajuntarei, pois eu já os resgatei. Serão numerosos como antes. Embora eu os espalhe por entre os povos de terras distantes, eles se lembrarão de mim, criarão seus filhos e voltarão. Amém? Até aqui, até o verso 9. Nós vimos no início do capítulo 10 aqui a respeito de uma difícil tarefa para o povo de Deus que recebeu as suas promessas. Deus, desde o início do capítulo 9, tem feito ao seu povo promessas. Até o capítulo 8, tudo aquilo que o profeta Zacarias profetizava ao povo, né, de Judá, no período pós-cativeiro, dizia respeito ao seu contexto histórico. Mas a partir do capítulo 9 em diante, ele começa a dirigir as suas palavras, chamando a atenção do povo para olhar para o futuro, para aquilo que Deus haveria de realizar através do seu ungido, do rei que ele haveria de enviar para liderar o seu povo. Muito obrigado, minha irmã. E nós vimos que esse rei, ele se manifestaria de diferentes formas, em diferentes características. Ele seria primeiramente o rei guerreiro, depois o rei de paz, depois um rei salvador. E aí chegamos no capítulo 10, na primeira parte do capítulo, nós vimos na semana passada, do verso 1 até o verso 5, falando a respeito da esperança por esse rei. Como é difícil para o povo de Deus esperar no Senhor, esperar pelo cumprimento das promessas. Às vezes nós ouvimos muito isso, né? Você precisa esperar em Deus, né? Mas às vezes a gente está tão desesperado, tão ansioso, não vendo a hora da solução chegar, né? Que nós não aguentamos, não suportamos. E às vezes até nos iramos quando alguém chega para a gente com essa conversa de esperar. Né? A gente perde até a paciência. Mas olha, esperar. Quanto tempo que eu estou esperando? Né? E as pessoas esperam, ou pelo menos tinham o costume de esperar muito. Né? Quando a gente pensa no contexto do povo aqui de Judá, né, numa época onde não havia luz elétrica, onde não havia tecnologia, internet,
Não, as pessoas não se comunicavam como hoje elas se comunicam. Então as pessoas não tinham todos os recursos que nós temos hoje, então era muito natural para elas terem de esperar, né? Não tinha outra opção para elas. Mas hoje, com acesso a tantos recursos, hoje que parece que esse aumento de recursos que foi disponibilizado para a humanidade fez com que a paciência do ser humano também se esvaísse, né? Evaporasse. Hoje as pessoas realmente não têm mais paciência. E Deus faz promessas para nós, promessas incondicionais, promessas grandiosas, mas que dependem da nossa esperança, da nossa confiança depositada nele. E algo que é vital para nós entendermos é que aquilo que Deus promete fazer, Ele faz no tempo dele, não no nosso tempo, né? E aí nós vimos na semana passada, queridos, que além dessa esperança pelas promessas de Deus, por este rei que viria, o povo de Israel teria também de esperar confiado nas promessas de Deus, esperar por esse rei confiado nas promessas de Deus, e sempre buscando a Ele em oração, né? No verso 1 e 2 do capítulo 10, nós vimos: peça ao Senhor pela chuva serôdia, ou pela chuva de primavera, pois o Senhor é aquele que traz as chuvas, que formam as nuvens, né? Que envia a chuva aos homens, que dá a eles as plantas do campo. Então, o chamado do Senhor é: esperem em mim, e façam isso em total dependência, confiado nas minhas promessas, na minha fidelidade em cumprir as minhas promessas, mas o tempo que isso durar, que seja regado a muita oração, a muita dependência, porque isso será o fator determinante, né? Do quanto nós vamos estar agarrado ao Senhor, achegado à presença dEle, vivendo na expectativa dessa promessa, né, se cumprir. Todos nós hoje aguardamos com alegre expectativa da volta, do retorno do nosso grande rei, do aparecimento do Senhor em glória, né? E há quantos anos isso já foi prometido ao povo de Deus? Há quantos anos isso tem sido aguardado ansiosamente pelo povo de Deus? Hoje nós olhamos à nossa volta e vemos os sinais que se aproximam da volta do Senhor mais do que qualquer outro tempo do passado. Hoje nós estamos ainda mais perto do que estávamos ontem, né? Do que as gerações de cristãos passadas viveram e aguardavam ainda pela volta do Senhor. Hoje nós estamos ainda mais perto disso, né? Mas nós não sabemos por mais quanto tempo nós vamos esperar. E como é que nós vamos esperar pela volta do Senhor? Como é que nós vamos nos portar até o dia do cumprimento dessa promessa? E nós vimos que esse tempo de espera é um tempo relativamente perigoso, porque nós podemos esperar pelo cumprimento da promessa de Deus, confiado na sua fidelidade, confiado na bondade do Senhor, na fidelidade dEle em cumprir, saber que o Deus de ontem, de hoje, é o mesmo do amanhã, Ele não muda, é um Deus imutável. Isso faz parte da natureza, da essência de Deus, Ele ser um Deus imutável. Então nós estamos confiantes de que Ele vai fazer isso. E nós aguardamos, orando, buscando a face dEle o tempo todo. Mas existe um outro lado também da moeda. Que outro lado é esse? É as pessoas muitas vezes acabarem se cansando, desistindo, abandonando, pensando em voltar para trás. Ou, como vimos no texto aqui no verso 2 do capítulo 10, passar a recorrer aos ídolos, né? Como várias vezes o povo de Deus ao longo da história deu provas disso. Quando Deus havia feito promessas para eles, e eles desistiram de esperar, cansaram de esperar, e então logo recorreram aos ídolos, como se esses ídolos pudessem fazer aquilo que Deus para eles não fará, ou não faria. Então nós vimos, queridos, que os ídolos, eles são mentirosos. Eles falam através de falsas visões.
trazem sonhos enganadores. O consolo que eles prometem dar é em vão. E é por isso que o povo vagueia por essa terra como ovelhas aflitas pela falta de um pastor. É assim que termina o verso 2. Queridos, esse ponto aqui é um ponto chave dentro do capítulo 10 e dentro de todo esse contexto. Por quê? Porque diante dessa expectativa pela esperança do rei, das promessas de Deus se cumprirem, muitas pessoas acabam realmente se cansando e desistindo. Muitas pessoas acabam optando por abandonar o caminho do Senhor, a aliança de Deus, desconfiando no Senhor, e passam então a recorrer nos seus ídolos. E o resultado é inevitável. O texto ele diz que essas pessoas acabam provando do amargor, do engano, da mentira desses ídolos. Muitos acabam se frustrando, se decepcionando, não conseguem preencher os seus corações e satisfazer plenamente naquilo que os seus ídolos prometeram proporcionar a eles. E é por essa razão que esses chamados falsos profetas, que são responsáveis por conduzir o povo na adoração desses ídolos, também chamados aqui de pastores, de falsos pastores, Deus promete acender a sua ira contra eles. A gente imagina, no cenário mais emblemático que nós citamos na semana passada aqui, foi o caso de Israel no sopé do Sinai, Aquele momento em que eles haviam já provado visivelmente de todas as bênçãos de Deus ao longo da jornada no deserto, e mesmo diante de terem contemplado as mais sobrenaturais, extraordinárias manifestações do poder de Deus sobre a vida deles, ainda assim chegaram diante do pé do Sinai, na ausência de Moisés, uma ausência aparentemente demorada, prolongada, eles decidiram fazer um bezerro de ouro. E os líderes, aqueles que encostaram Arão contra a parede, forçaram ele, e ele aceitou, se submeteu à pressão daqueles homens, conduziu na fabricação daquele bezerro, todos eles ali foram responsabilizados. E muitas vezes nós vemos que o povo, ele acaba vivendo uma vida reflexo de suas lideranças, na maneira como esse povo é conduzido. Quantas seitas, quantas religiões hoje nós não temos no mundo, onde as grandes massas, a grande população que pertence a esses segmentos religiosos, acabam acatando de maneira subserviente a toda orientação e imposição que essas lideranças religiosas colocam sobre eles. Às vezes nós responsabilizamos mais o povo do que a liderança, certo? Às vezes nós dizemos assim, mas se existem falsos profetas é porque existe quem acredita neles, porque se não existisse esse povo, não teria eles. Será se realmente na prática é assim? Nós não podemos nem eximir o povo de seguir o falso ensino, porque esses também serão responsabilizados diante de Deus, mas as lideranças, elas carregam maior responsabilidade. Veja no lado da verdade, no que diz respeito à igreja do Senhor. Todo crente, de modo geral, ele vai um dia prestar conta diante de Deus. Isso é verdade. Mas o que Hebreus fala a respeito dos pastores? Que um dia eles também haverão de prestar contas diante de Deus por cada palavra que eles disseram, por cada mensagem que pregaram, por tudo que eles orientaram e instruíram no rebanho do Senhor. Então, recai sobre a liderança responsabilidade maior. Deus, quando Ele vê o povo se desviando do caminho do Senhor, abandonando a aliança e se envolvendo com os ídolos por não mais esperar no cumprimento da sua promessa, Ele se volta para os líderes, entendendo que os líderes carregam maior peso, maior responsabilidade, e trata eles como falsos pastores. São eles os responsáveis por fazerem com que o povo de Deus vagueie por essa terra como ovelhas aflitas sem pastor, porque estes foram convencidos, diante do seu cansaço, de tanto esperar na promessa do Senhor e ela não se cumprir,
viram ali a oportunidade para poder persuadi-los e convencê-los a tomar um outro rumo, diferente nas suas vidas. Agora veja bem o que o texto ele vai prosseguir a dizer. Aqui, no texto na sessão de hoje, do verso 6 a 9, Zacarias ele vai apresentar a figura deste rei prometido como aquele que um dia virá para ser o verdadeiro pastor das suas ovelhas. Enquanto a promessa ela não se cumpre, muitos vão aguardar o cumprimento dessa promessa, confiado no Senhor e esperando nele, buscando a sua face, em total dependência no Senhor. Mas haverá uma outra parte que não. Uma parte vai abandonar o Senhor, estará cansado de esperar no Senhor e seguirá o caminho dos ídolos. Não confiarão mais no Senhor, vão seguir o caminho dos ídolos, conduzidos pelos falsos pastores. Mas Zacarias ele vai dizer: por que vale a pena esperar no Senhor? Por que vale a pena confiar nas suas promessas? E ele vai mostrar para nós que este rei, quando ele aparecer, ele será o verdadeiro pastor das suas ovelhas. Ele vai conduzir o rebanho do Senhor. O verso 8 é o verso central e chave dentro dessa sessão de hoje, que traz para nós a postura, o comportamento, a atitude do pastor em relação às suas ovelhas. Mas até chegar no verso 8, na manifestação desse cuidado pastoral do rei que virá, Zacarias ele vai mostrar algumas questões importantes que acontecerão primeiro. Respondendo à pergunta, por que vale a pena esperar pelo rei, confiado nas suas promessas? Primeiro, verso 6 vai mostrar para nós que é ele quem perdoa os pecados do seu povo. É ele quem restaura a sua nação, o seu povo. Olha só o que o verso 6 vai dizer: assim eu fortalecerei a tribo de Judá e salvarei a casa de José. É importante nós destacarmos aqui a menção a essas duas tribos, né? A tribo de Judá e a tribo de José. Aqui, Judá está sendo citada como reino do sul, representando o reino do sul. E quando ele diz salvarei a casa de José, ele está se referindo aqui às tribos do qual José era patriarca, né? Efraim e Manassés. Ou seja, quando a promessa do Senhor é que ele haveria de fortalecer Judá e trazer de volta são e salvo Efraim e Manassés, ele está dizendo: eu vou reunir o meu povo. Vou reunir o reino do sul, vou reunir o reino do norte e vou trazê-los todos para perto de mim. E haverei de restaurar esses dois povos em um povo só. Haverei de reunir essa nação dividida e farei dessas duas nações um só povo. O foco de Zacarias aqui é que quando este rei, ele aparecer para governar o seu povo, para pastorear as suas ovelhas, ele vai trazer todas as ovelhas que estão desgarradas, todas aquelas que estão espalhadas pelo mundo afora, todas elas. Queridos, é muito interessante nós observarmos isso. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 9, no versículo 36. Já já a gente volta para Zacarias de novo. Deixe marcado aí com um dedinho ou com uma folha, Zacarias 10. E vamos ler Mateus capítulo 9, versículo 36. Alguém leia bem, com voz bem alta para mim, por favor. Olha só. Olha o que o evangelista está dizendo. Que Jesus olhou para aquelas multidões e se compadeceu delas, como ovelhas que o quê? Não tem pastor, né? Agora veja João, capítulo 10, versículo 16. João, capítulo 10, versículo 16.
Olha só. Então haverá quantos rebanhos? Um só. E quantos pastores? Um só. Um rebanho e um pastor. Só. E nada mais. Mas para que isso na prática aconteça, para que este rei, ele também é o rei que é pastor, o pastor que é rei, né? As duas coisas, né? É o rei prometido que virá para pastorear o rebanho. E quando ele chegar, ele vai reunir o seu povo, todas as ovelhas que pertencem ao seu aprisco e que estão espalhadas. Então a promessa do Senhor é essa. Mas para que ele consiga fazer isso, para que ele consiga reunir no seu aprisco todas as ovelhas que estão espalhadas, ele precisa realizar algo sobrenatural, algo extraordinário, algo que só ele tem poder para fazer. E note bem as palavras usadas aqui. Veja só o verso 6. A palavra eu fortalecerei a tribo de Judá, eu salvarei a casa de José, eu os restaurarei. Veja, fortalecer, salvar, restaurar. Fortalecer, quem é que precisa ser fortalecido? Quem está cansado, abatido, sem força. Quem é que precisa de salvação? Aqueles que estão vagando perdidos, que precisam ser resgatados. E a restauração é aquele que está quebrado. Então, um povo que durante anos andou perdido, andou enfraquecido, quebrado, por causa dos seus pecados. E isso é importante destacar. Tudo por consequência dos seus próprios pecados, da sua completa desobediência, da sua infidelidade para com Deus. Os resultados do pecado foram os mais terríveis, os mais danosos sobre a vida do povo de Deus. Tudo aquilo que ninguém desejaria para si mesmo, foi exatamente isso que o povo experimentou. Fraqueza, perdição, uma nação completamente destruída. E somente pelas mãos deste rei que virá, esse povo poderá ser reunido novamente, fortalecido, salvo e restaurado. Por quê? O texto diz, porque eu tenho compaixão deles. Por causa da compaixão de Deus. Não é pelos méritos desse povo, não é porque eles fizeram algo que os tornassem merecedores disso, mas tão somente por causa da compaixão de Deus, da sua eterna misericórdia. E o texto caminha no verso 6 dizendo, eles serão como se eu nunca os tivesse rejeitado. Veja que quando Deus ele perdoa pecados, ele apaga completamente a dívida que nós possuímos com Ele, de maneira que nós passamos a nos tornar diante de Deus como se nunca antes a gente houvesse pecado. É como se olhassem para nós e enxergassem em nós alguém tão limpo, tão puro, que jamais pensariam que se tratava de alguém que tivesse vivido no pecado. Veja só isso. Diferente de muitas vezes nós, né? Às vezes você tem uma dívida, que isso deixa, de certa forma, você numa situação perante a comunidade em maus olhos, os maus olhos, né? Sob maus olhos das pessoas. As pessoas olham para você, muitas vezes, e falam assim, olha, fulano, você está sabendo, fulano está devendo, ali tá, a dívida dele é alta, não paga de jeito nenhum. E as pessoas ficam olhando e gera aquele bafafá, né? E você acha que quando a pessoa ela consegue trabalhar, levantar o dinheiro, ir lá e quitar a dívida dele, pagar tudo, é suficiente para eliminar, muitas vezes, a imagem que se tem? Às vezes aquilo fica impregnado. Aquilo fica tão impregnado na vida da pessoa, perante a sociedade, que há muito tempo, talvez ela já tenha até pago a dívida, já não esteja devendo mais nada, mas o burburinho continua ainda, né?
Porque as pessoas não esquecem. As pessoas, quando taxam alguém de alguma marca, né, colocam alguma marca e taxam aquela pessoa, para aquilo sair, não sai. Nós, seres humanos, somos assim. Nós taxamos as pessoas, damos rótulos a elas. E mesmo que muitas vezes as pessoas rotuladas de maneira negativa tenham se arrependido dos seus erros, tenham corrigido, tenham adotado uma nova maneira de viver agora, uma maneira justa, correta, ainda assim continuam sendo taxadas. Mas Deus não é assim, não é? Porque Deus, quando Ele perdoa, Ele apaga as nossas transgressões, Ele nos limpa, Ele nos purifica e Ele mesmo esquece das nossas transgressões. Vamos ler alguns versos aqui que falam sobre isso. Leia aí, por favor, Isaías 43, verso 25. Isaías 43, verso 25. O que esse texto ele nos diz? Leia em voz alta, Isaías 43, verso 25. Olha só, que maravilha, né? Deus falando, eu mesmo sou o que apago as suas transgressões e dos seus pecados eu já não me lembro mais. Miqueias capítulo 7, um pouquinho antes de Zacarias aí, Miqueias capítulo 7, verso 18 e 19. Miqueias capítulo 7, verso 18 e 19. Olha só. Salmo 103, verso 12. Salmo 103, verso 12. Olha só isso. Aquele famoso ditado, né, que as pessoas pouco sabem que é um texto bíblico, né? Não, Deus lança isso no mar do esquecimento, né? Tem gente que fala isso como se fosse um ditado, né? E às vezes nem passa pela cabeça deles que é um texto bíblico, né? Sim. Uhum. Sim. Sim. É o justo, né? Sim. É. É. E é interessante porque Tiago, ele deixa muito claro a respeito do poder da língua, né? Que é como uma fagulha capaz de incendiar uma floresta, né? E a gente não tem controle sobre isso. Quando a gente vê, o estrago já está feito, e para voltar atrás e corrigir tudo isso, né? Então, mas é algo interessante. O último versículo que eu quero que os irmãos leiam, Hebreus capítulo 8, verso 12. Hebreus capítulo 8, verso 12, dentro desse assunto. Não me lembrarei. Irmãos, se Deus, Ele me perdoa, Ele me purifica, Ele me restaura, Ele me redime, Ele apaga as minhas transgressões, joga lá no mar do esquecimento, né? E já não se lembra mais daquilo, Deus está falando, já não se lembra mais daquilo que fizemos contra Ele. Quem somos nós para poder
diante de uma alma redimida, de uma alma que se arrependeu dos seus pecados, eu cobrar dele um pecado que o próprio Deus já esqueceu, já lançou no mar do esquecimento, né? Essa é uma das grandes lições do caráter de Deus que nós precisamos buscar aperfeiçoar dentro de nós. Muito bem lembrado, minha irmã. Não vale apenas só a questão que diz ao próximo, né? Esse é o ponto que eu sempre falo sobre a imperfeição da antiga aliança e da perfeição da nova aliança, porque a lei e os profetas diziam o quê? Como é que se resumia? Né? Que Jesus disse, disso depende a lei e os profetas, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Mas se eu não tenho amor próprio, como eu posso amar o próximo? Né? E aí Jesus diz, um novo mandamento vos dou, amem uns aos outros como eu vos amei. Então o contraste da antiga aliança para a nova aliança é muito grande, porque o referencial de amor passa a não ser mais eu, ou seja, a forma como eu trato o próximo baseado na forma como eu me trato, mas agora eu passo a tratar o próximo da forma como Deus me trata, né? E esse é o ponto, né? Porque nós não devemos fazer isso nem com nós mesmos, quanto mais com o próximo, né? Então, veja que essa questão do perdão é algo muito importante. Lembram da parábola do credor incompassivo? Né? O homem que tinha uma dívida impagável, que recebeu o perdão dessa dívida perante o rei, e ao sair do palácio, da presença do rei, na hora que ele dobra a esquina, ele encontra com o conservo dele com uma dívida muito menor do que a que ele possuía. E ele joga aquele homem contra a parede, e é implacável com a dívida que aquele homem tinha. Quando a notícia chega lá nos ouvidos do rei, o que ele faz? Ele manda trazer esse homem. Eu gosto da tradução que fala assim, o rei esbravejando, indignado com aquele homem, né? Servo malvado, né? Eu te perdoei aquela dívida toda. Será se não terias tu também demonstrar a mesma compaixão com o seu conservo, que devia uma dívida muito menor? E aí Jesus termina a parábola dizendo, né? Como é que Jesus termina? Ele fala, no último dia, o Pai Celestial vos tratará da mesma forma, se do teu íntimo não perdoares o seu irmão. Receberão a mesma tratativa de Deus Pai, todo aquele que se negar a perdoar o seu irmão. Como a gente que tem provado do perdão de Deus, não deve liberar perdão para o outro, né? E aqueles que também têm sido perdoados por Deus, nós devemos também olhar para eles e enxergar também o perdão de Deus, como pessoas que foram lavadas e remidas. Às vezes nós temos dificuldade de enxergar a conversão na vida das pessoas, né? Diante do histórico, do passado daquela pessoa, aí a pessoa está na igreja, é batizada, e a pessoa olha assim, mas será que ela converteu mesmo? Que não fez tanta coisa ruim nesse mundo? Será que realmente essa conversão é de verdade mesmo? E nós começamos a sondar, como se fôssemos Espírito Santo, como se fôssemos Deus, estivéssemos assentados na cadeira do juiz para julgar, né? Deus perdoa os pecados e apaga as transgressões, de modo que Ele mesmo não se lembra mais desses pecados. Esse é o primeiro passo para reunir as ovelhas do seu aprisco. Ele há de restaurar, purificar, fortalecer, salvar, apagar completamente. E veja que Deus, Ele faz isso no poder da sua aliança. Ele termina o verso 6 dizendo, eles serão como se eu nunca os tivesse rejeitado, porque eu sou o Senhor, Deus deles. Quando ele diz, eu sou o Senhor, o Deus deles, ele está invocando aqui a aliança de Deuteronômio. Eu serei o vosso Deus, vocês serão o meu povo. Ele está aqui evocando a aliança dele. É pelo compromisso que ele tem com seu povo, que embora esse povo tenha quebrado o compromisso, o acordo, tenha quebrado a aliança, mas Deus permaneceu sendo fiel. Ainda que o povo tenha sido infiel, ele permaneceu sendo fiel. E é no nome desta aliança, por meio desta aliança, que Deus há de redimir todo o seu povo.
E qual será o resultado disso? Versículo 7. Primeiro, aqui ele usa Efraim. Existe uma figura de linguagem, metonímia. Essa figura de linguagem, ela é usada por muitos autores bíblicos. A intenção dele é usar uma parte para representar o todo, né? Então, intencionalmente, ele cita aqui uma tribo especificamente, mas para se referir ao todo. Quando ele usa no verso 7 dizendo, Efraim será como um homem poderoso, ele está se referindo a todo o povo de Deus, a esse povo que será ajuntado e que será um só povo, um só rebanho, né? Ele diz, primeiramente, depois de serem perdoados e redimidos os seus pecados, depois de terem os seus pecados apagados, eles serão como um homem poderoso, um homem valente. Em outras palavras, queridos, o povo de Deus, quando experimenta o perdão do Senhor, ele deixa de viver uma vida subjugada à autoridade do pecado. Ele deixa de viver debaixo da opressão do mundo e do inimigo das nossas almas. De maneira que hoje nós podemos entrar nessa batalha como valentes, porque nós fomos libertos desse jugo, da escravidão do pecado. O Senhor Deus nos redimiu e nos deu essa liberdade, e servimos agora a Ele, e vivemos na autoridade do nome dEle. Por isso que Paulo ele fala a respeito de uma batalha espiritual, no qual nós entramos nela revestidos da armadura de Deus, fortalecidos na força do seu poder. Mas nós não vamos nos portar mais como covardes, não vamos mais nos portar como pessoas que estão subjugadas à opressão do maligno, pessoas que estão acuadas contra a parede, oprimidas pelo inimigo, pelo diabo, pelo pecado, pelo mundo. Não, o Senhor já nos redimiu, nos perdoou. E é aquilo que Paulo fala em Romanos, né? Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? Se é Deus que os justifica. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Quem? Se Ele já nos justificou, se Ele já pagou o preço, se Ele já nos restaurou, nos fortaleceu, nos salvou, ninguém pode mais viver oprimido, acuado, colocado contra a parede, acusado pelo diabo, oprimido pelo pecado, pelas trevas. Por isso que ele diz, olha, Efraim será como um homem poderoso, um homem valente. E o que mais? O resultado dessa redenção, dessa purificação de pecados. Seu coração se alegrará, como se fosse com vinho. Já viu uma pessoa alegre porque tomou muito vinho? A meio alegre, extasiada. A alegria que é comparada àquela pessoa que está tomada pelo vinho, né? Está alegre. A alegria dele não é fruto do vinho, mas ele se portará de maneira alegre como aquela pessoa, comparado, né? Aquela pessoa. Seus filhos o verão e se alegrarão, seus corações se exultarão no Senhor. Veja aí o Salmo 32, verso 1 e 2. O que é que diz o Salmo 32, verso 1 e 2? Isso. Feliz, né? Feliz é quem? Aquele que tem as suas transgressões perdoadas e os seus pecados apagados, não é? Como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa e quem não há hipocrisia. Então a verdadeira felicidade consiste nisso. A verdadeira alegria como fruto do Espírito Santo. Lembram dos frutos do Espírito Santo? Em Gálatas, capítulo 5. Alegria é uma delas.
como fruto do Espírito Santo. Aquele que foi perdoado, redimido, que teve os seus pecados apagados, este provará de uma verdadeira e abundante alegria em sua vida. Então, o povo de Deus, quando se deparar com o rei, quando ele aparecer, ele vai fortalecer, salvar, restaurar. Ele vai perdoar os seus pecados, ele irá apagar as suas iniquidades e já não se lembrará mais. Deixará você numa condição como se nunca antes você tivesse pecado. Ele haverá de esquecer todos os seus pecados e fará isso pela sua aliança, pelo compromisso que ele tem com você, pela fidelidade da sua aliança, pela sua compaixão, ele fará isso. Você será não mais alguém acuado pelo inimigo, oprimido pelo pecado, pelas trevas, pelo diabo, mas se tornará alguém valente. Você terá o seu coração cheio de alegria, você se exultará e se alegrará na presença do Senhor. E aí chega o verso 8, quando o texto diz: assobiarei para eles e os ajuntarei, pois eu já os resgatarei. Eu já os resgatei. Serão numerosos como antes. Esse assobiar aqui é interessante, né? A figura do pastor, quando ele está nas campinas, suas ovelhas estão pastando, basta um assovio e as ovelhas já entendem que é o seu pastor que está chamando, e aí eles vêm. Essa é uma coisa maravilhosa, né? Você está ali pastoreando as ovelhas ali, aí o pastor só faz aquele assovio, e aquelas ovelhas estão lá longe, só levanta a cabecinha, as anteninhas, as orelhinhas assim, o pastor está chamando, vamos embora. E reúne as ovelhas dentro do aprisco, né? Olha só, assobiarei para eles e os ajuntarei, pois eu os resgatei. O que João capítulo 10, versículo 4 diz? João capítulo 10, versículo 4. O que as ovelhas conhecem aí? Então o pastor, ele vai adiante, suas ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Sim, chamado, né? É um chamado. Isso aqui é muito importante, queridos. Por quê? Esse era exatamente o ponto que eu queria tocar aqui, irmã Sara. E foi muito bom você falar, porque esse chamado é um chamado irresistível do Senhor. Existem dois chamados que a Bíblia ela fala a respeito, que Deus ele faz. Existe um chamado que Deus faz para todo mundo, mas que a gente sabe que nem todo mundo vai, né? Mateus vai falar a mesma parábola que Lucas conta a respeito do banquete, em que um senhor havia preparado, né? E os seus convidados recusaram o convite que ele havia feito. Alguns disseram que tinham que ver os carros de boi, alguns falaram que tinha terras que eles haviam comprado, eram tudo desculpa esfarrapada, né? Porque judeu, ele é mais esperto do que nós, ele não vai comprar um carro de boi sem antes testar, e nem vai comprar uma terra sem antes ver, né? Mas as desculpas que eles deram eu comprei um carro de boi, eu preciso ir testar, né? E comprei a terra e eu preciso ir lá ver. O outro fala, eu casei, não vai dar para mim, peço que me tenha por excusado, a tradução mais antiga, né? Fala assim, né? Peço que você me desculpe, não posso ir na festa, né? E aí, no texto de Mateus, na visão que o evangelista Mateus traz, desse mesmo relato, né, dessa mesma parábola, ele fala que esse senhor ficou extremamente indignado, né, com a negativa dos seus convidados. E ele manda que seu servo saia pelas ruas e saia buscando os moradores de rua, os mendigos, os pobres, todos aqueles aleijados que estivessem no meio do caminho, tragam para ir para a festa, né? E aí, quando todos já haviam chegado, seus servos já haviam buscado essa gente toda para ir para a festa, o dono da festa, ele adentra no salão, e aí ele sai cumprimentando as pessoas, e ele logo avista uma pessoa sentada ali, um dos lugares. E o que ele repara naquele
convidado. Ele não estava trajado com as vestes nupciais, com as vestes apropriadas para a festa. E aí ele ordena que os seus servos o amarrem pelas mãos e pelos pés e o joguem fora, aonde haverá choro e ranger de dentes. E ele termina, o texto em Mateus, ele termina dizendo: muitos são os escolhidos, muitos são os chamados, mas poucos são os escolhidos. Então existem dois tipos de chamados. Existem aquele primeiro chamado que é feito para todo mundo. Mas existe um segundo chamado que é um chamado irresistível, que é o chamado feito especificamente para aqueles que foram escolhidos por Deus. É esse o chamado aqui, que o pastor ele assovia e as ovelhas ouvem, reconhecem a sua voz e vêm. E não importa onde essas ovelhas estejam, elas podem estar espalhadas em toda parte, elas serão reunidas, porque o Senhor os resgatou. E o texto, verso 8, termina como? Serão numerosos como antes. O número desse povo é muito grande. É muito grande. Não se pode contar, porque serão muito numerosos. E o verso 9, queridos, para encerrar, é a explicação que Zacarias ele dá para os propósitos e os desígnios de Deus quanto àquilo que ele realiza no meio do seu povo. Veja que o verso 9 ele diz: embora eu os espalhe por entre os povos de terras distantes, eles se lembrarão de mim e criarão seus filhos e voltarão. Seria como mais ou menos se o profeta Zacarias estivesse falando com o povo, olhando para o futuro, para esse rei que virá. Esse rei, quando ele vir, ele pastoreará o seu povo, as suas ovelhas, mas para que ele possa pastoreá-los, ele há de primeiro perdoar os seus pecados, apagar as suas transgressões. Esse povo há de se alegrar, se exultar na presença desse rei, e eles então serão chamados por este rei, que também é pastor, né? E eles serão reunidos no aprisco do Senhor, e ali eles vão entender o porquê Deus, aí essa hora ele deixa de olhar para frente para olhar para trás. Eles vão entender o porquê o Senhor Deus os espalhou, os dispersou. Por que eles foram levados para a Babilônia? Por que eles tiveram de passar 70 anos? Por que tantas outras vezes no passado o povo foi disperso? É interessante quando nós fazemos uma pesquisa, desde o Gênesis até Apocalipse, em toda a Bíblia, quantas vezes o povo de Israel foi disperso? De Gênesis a Apocalipse. Várias vezes, incontáveis vezes. Por vários momentos o povo ele foi espalhado. Muitas vezes envolvendo a questão da desobediência, do pecado, da idolatria. Outras vezes pela desobediência em cumprir ordens do Senhor. Veja que o povo de Israel, por desobedecer a palavra de Deus, por não cumprir os propósitos de Deus voluntariamente, ele teve de cumprir os propósitos de Deus forçadamente. Quer um exemplo prático disso? Atos capítulo 8. O pessoal estava reunido lá na primeira igreja batista de Jerusalém, e era o point gospel na época, né? Estava todo mundo lá reunido, o culto bombando. Ninguém queria sair de lá, porque a igreja era uma bênção. Mas a ordem de pregar o evangelho por todo mundo: vocês receberão poder, serão minhas testemunhas, Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. O pessoal não quis saber, ficou todo mundo concentrado lá em Jerusalém. E aí Deus diz, aí a gente imagina Deus pensando, né? Vocês não vão de livre e espontânea vontade, não? Então vai por livre e espontânea pressão. Um raio de perseguição Deus manda. Ele levanta o instrumento dele, Saulo, né? Olha, Saulo já sendo usado por Deus desde aquela época, né? Já era um instrumento nas mãos de Deus desde aquela época. Antes mesmo dele saber que ele estava sendo usado por Deus, ele já estava sendo usado. E ele começa a perseguição. Começa lá em Estevão, aí a notícia de Estevão, do martírio de Estevão, começa a espalhar, e o pessoal fugindo. E o versículo 4 do capítulo 8 lá de Atos, diz que eles andavam pelo caminho, e o que eles faziam? Pregavam de casa em casa o evangelho. E mais adiante você vai ver,
Somente os apóstolos ficaram em Jerusalém, todos começaram a fugir da perseguição, a se dispersar, e até chegar em Damasco, onde virou uma concentração de cristãos, fugindo da perseguição, as pessoas passavam por Chipre, Antioquia, pregando o Evangelho. Você chega nas epístolas, nas cartas, os apóstolos escrevem as cartas já se dirigindo aos cristãos dispersos. Por quê? Porque eles não foram dispersos por livre e espontânea vontade. Porque eles não foram obedecendo à vontade de Deus de pregar o Evangelho em todo o mundo. Mas por causa da perseguição, eles tiveram de fugir e obedecer ao chamado do Senhor. E muitas vezes é assim. O Império Romano, quando ele dominou o mundo antigo, uma das características, estratégias militares deles, era pegar os povos dominados e espalhar eles pelo império. Então eles pegavam judeus aqui e levavam para outras regiões e colocavam junto com os gentios lá, para eles se misturarem. Isso era uma forma estratégica, uma estratégia militar para enfraquecer os povos dominados. Se você mantém uma concentração muito alta de povos dominados numa só localidade, a chance de haver uma rebelião, de se levar um levante contra o império, era muito grande. Então eles fragmentavam esses povos dominados, espalhavam eles pelo império afora. Por isso as cartas, você vai ter muitas cartas dirigidas a igrejas que tem brigas entre gentios e judeus, porque havia muita essa divisão, essa concentração de judeus e gentios num só lugar. Mas qual que é o objetivo disso? Será se é só uma questão do Império Romano? Ou seria esse o propósito de Deus? De fazer com que o povo de Deus obrigatoriamente fosse espalhado mundo afora e pregasse o Evangelho. A igreja dos romanos, por exemplo, foi assim. Um grupo que saiu de lá foi para Pentecostes, para celebrar a festa de Pentecostes. Pedro prega, 3.000 pessoas se convertem, e um grupo dali volta para Roma e funda ali a primeira comunidade cristã dos romanos. Então, queridos, veja que isso é algo maravilhoso. Embora aos olhos humanos, nós nunca vamos compreender os propósitos de Deus. Às vezes Deus age de certas maneiras conosco, que nós questionamos. Nós ficamos perguntando: Deus, por que o Senhor faz dessa forma? É tão difícil, está tão duro, Senhor, lidar com essa situação. O problema é que nós esquecemos muito rápido, irmãos, daquilo que a gente faz, das consequências dos nossos atos. Nós temos uma lerdeza em nós que é a dificuldade de conectar as nossas ações, as nossas consequências e entender qual é o propósito de Deus para a minha vida. A gente precisa pedir a Deus discernimento no Espírito Santo, pedir a Deus, Deus me dá humildade, me dá um coração quebrantado, me livra desse orgulho que há no meu coração e me faça entender o que eu fiz de errado, o que eu estou colhendo de consequência e quais são os propósitos do Senhor para a minha vida, para que eu possa alinhar o meu coração ao coração de Deus. O povo, certamente, durante os 70 anos do cativeiro, custaram e muito, até entender que o fato deles terem sofrido tanto nesse período, estava associado ao pecado da idolatria. Até chegar no final e eles perceberem, e falar: não, realmente caiu a ficha aqui. Tudo isso que a gente está sofrendo é por causa dos nossos pecados. Mas Deus é um Deus justo, e embora seja um Deus justo, é um Deus misericordioso também, um Deus compassivo. Ele nos deu o tempo da disciplina, o tempo da correção, mas chegou o momento em que Ele há de nos reunir agora na sua presença. E quando Ele fizer isso, Ele fará de uma vez por todas, e seremos completamente livres das nossas mazelas. A misericórdia do Senhor nos alcançou. Olha, como é que está a tradução na sua Bíblia no verso 9? A minha diz aqui: embora eu os espalhe por entre os povos. Tem alguma tradução diferente? Essa aí que eu queria. Essa aí que eu queria. Eu semearei. Percebe? Eu acho muito interessante a tradução que usa essa palavra, semearei. Porque o que nós somos nas mãos de Deus, somos sementes. Somos sementes de Deus. Somos sementes, irmãos. Olha que Deus semeou um casal aqui em Três Pontas, que veio lá de Montes Claros. Deus tirou lá de Montes Claros para semear aqui. Às vezes na terra lá do norte de Minas, é uma terra muito seca,
né? Não chove muito, então a semente podia morrer lá, né? Aí Deus trouxe a semente para o sul de Minas, para lançar ela aqui nessa terra aqui, para de repente aqui colher algum fruto, né? E é assim que Deus faz com as nossas vidas. Hoje você está aqui, amanhã Deus te leva para um outro lugar. Eu não tinha feito na minha vida, para ser bem sincero com os irmãos, eu nunca nem tinha ouvido falar que existia 3 pontas, irmãos. Perdoe a minha falta de cultura, viu? Perdoe a minha falta de cultura, viu? Eu nunca tinha ouvido falar de 3 pontas. Na hora que eu recebi a primeira ligação, eu já fui direto para o Dr. Google, joguei lá 3 pontas, aí achei a cidade. Aí eu fui pesquisar, aí eu descobri quem eram as pessoas, tá, e fui ver os habitantes e tal, a cultura e tudo. Aí comecei a pesquisar, descobri. E aí Deus falou, vai meu filho, eu vou, sim senhor, estou indo. E é assim mesmo, a gente não faz planos para essas coisas. As pessoas que viviam as suas vidinhas lá, né, cuidando cada um, de repente, Nabucodonosor batendo na porta da casa deles. De repente o Império Romano está batendo na porta dos cristãos lá no Novo Testamento. Talvez na cabeça deles eles fossem casar, criar filhos, viver a vida deles naquele lugar. Mas Deus, o povo de Deus, são as suas preciosas sementes. Nós somos lançados nessa terra assim, ó. Imagine Deus com um saco cheio de nós dentro. E Ele põe a mão no saco assim dele, ó. E pega uma porção de Alain, de Leandro, de Gislene, de Zé Maria, de Alisson, e aí joga na terra assim, ó, para espalhar, para que dê fruto, para que o nome dele seja glorificado. Então, por que vale a pena esperar pelo Rei, confiado nas suas promessas? Ele perdoa nossos pecados, Ele nos dá a alegria da redenção, Ele nos reúne como suas ovelhas no seu aprisco. Ele faz de nós sementes que são espalhadas pela terra para propagar a glória dele. Amém? Vamos orar? Vamos agradecer a Deus por esse privilégio, né? Sempre é importante nós agradecermos a Deus, ainda que nós não entendamos aquilo que Deus está fazendo. Uma coisa você precisa ter em mente: você é uma semente na mão de Deus. Talvez o momento que você esteja passando seja um momento difícil de compreender, de explicar. Mas entenda que Deus tem propósitos, tem desígnios. E se você é alguém que foi alcançado pela misericórdia de Deus e foi perdoado dos seus pecados, meu irmão, sinta-se alegre, feliz, exulte no Senhor Deus, glorifique o nome dEle. A promessa dele no final é que Ele há de nos guiar para dentro do seu aprisco, sermos reunidos como ovelhas do seu rebanho. Vamos louvar o Senhor e agradecer a Deus por isso, e vamos também pedir a Deus que nos fortaleça, que nos conduza em todo o tempo, com os nossos corações firmados no Senhor. Irmão Alan, esteja fazendo essa oração por nós.